fogo no Pantanal? Tá pegando fogo. O presidente mandou 10 aviões lá para ajudar a apagar. Tá pegando fogo no Pantanal? Ó, Luiz, aqui a gente tá em cima da pedra aqui, do mirante do Atimão. Ó a linha dele, a altura que tá, entendeu? E ele tá subindo aqui já, entendeu? Olha lá a linha dele, onde vai lá, ó. Ó, vai muito grande a linha dele, entendeu? Aí pra cá. Aí ali, ó. Tá pegando fogo. O presidente mandou 10 aviões lá para ajudar a apagar. É angustiante, deveria ser angustiante para todo mundo. Na verdade, isso deveria ser a pauta principal. Antes de ser angustiante, todo mundo deveria estar falando sobre isso. Todo mundo deveria se preocupar sobre isso, sobre o incêndio, literalmente. Eu vou pegar a frase dessa criança que diz: tá pegando fogo o Pantanal. Isso deveria ser a pauta, e eu tô colocando inclusive aqui a culpa em mim também, porque os dias são tão bizarros durante a pandemia. Eu sigo de quarentena porque eu tenho a possibilidade, eu tenho o privilégio de conseguir continuar a minha graduação, estudar à distância. Não sei se você sabe, mas eu estou começando a falar isso com mais frequência. Eu moro no Rio Grande do Sul, estudo na URGS, então eu tenho o privilégio de poder continuar trancado dentro de casa e concluir o meu último semestre de graduação na URGS, aqui no Rio Grande do Sul. Então os dias estão uma confusão para mim, pessoalmente falando, e aí você acaba se perdendo. Eu tô dizendo de mim no caso, mas eu imagino que muita gente está passando por isso, inclusive aqueles que não podem ficar em casa. Uma confusão dos dias, de misturar, de não saber mais quando é segunda, de quando que é terça, de quanto tempo da semana já passou, e de que mês a gente tá, enfim. Mas ainda assim isso deveria ser a pauta principal de todo mundo, e depois que isso virasse pauta principal, isso deveria ser angustiante para tocar no assunto. Todo mundo deveria ficar extremamente nervoso para falar sobre isso, porque os vídeos, quando você vai buscar os vídeos, quando você pesquisa Pantanal, e você vai ver a quantidade de animal, de bicho morto porque se queimou, árvores e mais árvores, e a quantidade de verde absurda que virou cinza ou que virou marrom porque queimou, e mais gente, um monte de gente, porque existem pessoas, existem vidas que moram ali onde está pegando fogo, que até onde eu sei basicamente é de 10 a 12% ali do bioma que já pegou fogo. E ainda assim, o vídeo que eu preciso fazer é analisando isso aqui, esse trecho específico. Vamos colocar esse vídeo onde essa criança pergunta como se fosse uma fotografia que ele está passando aqui. Então vamos pegar como se fosse uma fotografia e como se fosse também o vídeo, que é o que ele é. Vamos analisar como se fosse uma foto e a reação de todos do governo envolvidos nessa pergunta. Eu queria fazer só um raciocínio com você, um raciocínio breve, tá? Porque quando tem um assunto delicado, quando uma criança entra num assunto que é considerado um assunto adulto, que é considerado aquilo que uma criança não deveria falar naquela idade, quando ela acaba ultrapassando esse limite que a criança poderia tocar, acaba gerando um desconforto em todo mundo. Então, se a criança pergunta algo em relação a sexo, se ela pergunta algo, qualquer tipo de assunto que não deveria ser uma pauta para a criança, a gente tem normalmente, tá? Não é regra, mas normalmente, nós temos dois tipos de reação. Ou a gente tem a reação que é a tensão, que é quando você leva o susto da criança ter perguntado aquilo, e aquilo é um assunto tão delicado, é um assunto tão complexo, é um assunto tão que você vai colocar aquela criança no mundo real, que gera um desconforto, gera essa tensão, justamente por ser um assunto delicado e que você vai ter que pensar muito bem as palavras que você vai escolher para explicar para aquela criança o que é aquilo que ela está falando. Ou então, existe a outra opção de reação, que é quando é um assunto delicado, mas é um assunto que envolve mais um tabu social
do que qualquer outra coisa. A prova disso é que, por exemplo, se uma criança pergunta sobre como é que nasce, não sei, como é que eu nasci, como é que nasce uma criança, ou como é que, o que é, sei lá, beijo, ou uma cena de sexo, qualquer coisa do tipo, o assunto é um assunto complexo, mas isso acaba gerando mais uma piada entre os adultos que estão ali na cena. Então, o assunto é complicado, mas é mais envolvido por um tabu social do que qualquer coisa, a ponto de virar piada. Nessa cena do governo, onde você tem o Jair Bolsonaro dando a oportunidade para essa criança que eu não sei quem é, e eu também não quero saber quem é, muita gente está falando dessa criança estar perguntando isso e buscando histórico, não é o que me interessa. O que me estranha é ter uma criança ali. É ter uma criança naquela reunião ali, naquilo que parece ser uma coisa mais séria, uma coisa mais importante. Mas tudo bem, alguém deve ter levado e o presidente da República dá uma oportunidade para essa criança falar no microfone dele. E ela pergunta, tá pegando fogo o Pantanal? E a reação de todos ali, adultos do governo, é de piada. São risadas. Alguém escuta essa pergunta e quando recebe essa pergunta, existe a opção de tensão, porque é um assunto complexo, é um assunto que precisa ter um cuidado maior, mas não. Eles preferiram o caminho da piada. Eles preferiram o caminho do hahaha. É um assunto complicado, mas não é tanto assim. E aí uma voz no fundo responde que o presidente já mandou. Eu não consigo ouvir muito bem a voz, mas eu imagino que ele tenha falado 10 aviões. Tá pegando fogo o Pantanal, eles confirmam, eles têm noção do que está acontecendo. E ele diz assim, o presidente da República já mandou uns 10 aviões para lá. Como se isso já estivesse resolvido. O caso está encerrado para o governo federal. E a resposta disso está aqui nessa imagem. As piadas, as risadas, o vice-presidente que está do lado do Jair Bolsonaro, que dá uma risada de surpresa, mas de assim, nossa, olha o que essa criança está falando. Tá, próximo assunto. Essa é a reação do governo federal. Essa é a resposta do governo federal para um assunto que deveria ser pauta principal. O governo, não é novidade, nem para mim, nem para você, que não estão preocupados com o meio ambiente. Não estão preocupados com preservação ambiental. Não estão preocupados com isso de jeito nenhum. Não é a primeira vez que eu vou fazer um vídeo sobre incêndio florestal, não é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, e também não é a primeira vez que eu falo do descaso do governo federal com questões ambientais. E provavelmente, se você é brasileiro, você deve saber que a prova do descaso com o assunto meio ambiente, a prova cabal disso é Ricardo Salles como ministro dessa pasta. Eu acho que brasileiros médios, qualquer um aqui, já deve imaginar a resposta do governo federal para isso. Mas essa imagem, ela é muito representativa. Essa imagem mostra como o governo federal lida com determinados assuntos. Porque se a pergunta dessa criança fosse qualquer coisa relacionada à sexualidade, qualquer pergunta relacionada a qualquer uma dessas pautas do governo Bolsonaro, você ia ver o tipo de resposta. Qualquer pergunta. Você pode imaginar o que você quiser. É isso que importa para o governo Bolsonaro. A fala do Bolsonaro no meio desse caos que o Pantanal está vivendo, que é descaso, que é ignorar, que é mandar 10 aviões e o caso está resolvido, tanto para a criança quanto para o país inteiro. Essa é a visão do governo federal. Mas a pauta dele é mandar, por exemplo, supermercado baixar o preço de alimentos básicos para que o lucro chegue a praticamente zero. Por patriotismo. Porque tem que fazer. Porque brasileiro que é brasileiro vai baixar o seu lucro para zero
para que a comida básica, arroz, já que essa é a pauta do momento, para que o arroz chegue num lucro zero, mas que o preço chegue no ideal para que as pessoas possam comprar. Observa como o governo lida com os assuntos. Analisa como o governo está tratando o caso do Pantanal. Todas as pessoas que estão sentadas naquela mesa estão rindo quando a pergunta do o Pantanal está pegando fogo acontece. Todas estão rindo. Só não dá para ver quem está rindo, que algumas pessoas nessa imagem toda, porque estão usando máscara. Mas assim, pouquíssimas. Contando, olhando rapidamente, eu consegui ver 3 pessoas, que eu não sei se riram ou não, porque estavam de máscara. Porque tem mais isso. A quantidade absurda de gente sem máscara. E ainda assim, uns que estão de máscara, eu consigo ver a expressão no olhar, de risada. Porque aquilo é muito engraçado. Fogo no Pantanal, de 10 a 12% do bioma pegando fogo. Animais, pessoas, a mata, o verde, qualquer coisa pegando fogo. Para essas pessoas, a reação é gargalhada. A reação do presidente da República é risada. Porque é muito engraçado uma criança chegar ao ponto de perguntar sobre isso. E isso, por trás da fala dessa criança, eu não sei quem é, de novo, eu não sei quem é essa criança, eu não quero saber. Mas isso me parece ser aquele tipo de piada que o pai fala assim, vai lá e pergunta não sei o quê. Pra como se, tipo, sabe quando você transforma a pergunta num deboche? De tipo assim, a criança tá perguntando sobre isso, a criança não sabe do que se trata, mas pros adultos, aquilo ali que ela tá perguntando é uma piada. Pros adultos envolvidos nessa reunião, governo federal, e para as pessoas que falaram no ouvido dessa criança, isso é uma piada. A piada é, tá pegando fogo lá, né? E eles só têm uma reação. Risadas. Quero saber a tua opinião, obviamente. Quero saber a tua opinião, eu imagino que você esteja tão revoltado quanto eu. Deixa aqui nos comentários, com respeito, por favor, porque por mais revoltante que seja, se você comentar com palavrão, o YouTube barra, eu não consigo ler o teu comentário. Então, revolta, sim, mas com respeito. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Na descrição tem link pro Apoia-se e para as minhas redes sociais. Até o próximo vídeo.